Ei, sejam bem-vindos, boa segunda-feira. Olha lá ela entrando às 8h08. Muito bem, tô de férias. E aí a gente tem, pelos meus cálculos, mais 2 lives. Eu não sei se o áudio tá bom, vou precisar da ajuda de vocês em breve. 2 lives, a de hoje e a próxima. Hoje é dia 23, alguns dias antes da celebração que a gente intitula Celebração Natalina, de Natal. Eu queria muito falar disso, mas o meu coração esteve fechado para esse tema. E eu não consegui sentir o fluir do Espírito Santo nesse assunto. Eu queria muito falar desse assunto, mas eu ia fazer na força do braço e aí eu não quero. Não é o que eu quero. Então, eu vou falar sobre umas percepções que eu tive, porque eu venho refletindo sobre o meu ano, né? O final do ano ele tem essa provocação para a nossa vida. A gente faz uma retrospectiva e a gente se posiciona para um novo ano. E isso muitas vezes me irrita, porque a gente pode fazer esse movimento o ano inteiro. A gente pode acordar um dia, vamos dizer, dia 12 de junho, às 9 horas da manhã, e ter esse comportamento, e ter esse desejo de fazer essa retrospectiva. Mas a maioria de nós não o faz. A gente vive no comando automático. Até chegar nesse momento... Eu queria usar uma palavra, me fugiu agora, específico, né? Eu ia falar cataclísmico, mas não é ele. Muito bem, muito bem. Então, deixa eu mandar uns aviãozinhos para algumas pessoas que eu gostaria que estivessem aqui comigo. Não sei se elas poderão estar, apesar de que hoje é um dia propício para isso. Você não, você... Muito bem. Vamos lá. Muito bem. Então, primeiro eu queria contar uma história. E eu preciso ler a Bíblia, porque eu poderia só contar a história da Bíblia, mas eu sou apaixonada pelas palavras e pela estrutura que o texto apresenta. Porque é quase como se fosse um mapa. E quando a gente está indo atrás de alguma coisa, perseguindo alguma coisa, ter um mapa facilita muito do que tateando e de forma aleatória tentar encontrar. Então eu gosto de ler por causa disso. Mas eu queria contar uma história para vocês. Na minha caminhada hoje de manhã, o Espírito Santo sussurrou uma história que eu achei tão interessante. Era uma vez, existia uma jarra e um vaso. O vaso tinha forma da jarra. E a jarra tinha a forma do vaso. Eles eram iguais, mas não eram iguais. A jarra era uma peça com uma alça arredondada na lateral e um biquinho, onde a água sai, né? Para ter um duto, um caminho para escoar. E a jarra era feita de barro, rústica, quase envelhecida. E essa jarra de barro era usada para reter flores, né? Então a dona dessa casa amava flores, gostava de flores. Então toda semana ela renovava o buquê de flores dessa jarra. E a jarra estava num lugar de destaque, né? Logo na entrada tinha uma cômoda muito linda de machetaria. E ficava perto da porta, então tinha muita luz natural, o que as flores gostavam muito. E ela tinha uma visão privilegiada da área de refeição da família, onde todos se reuniam, né, para tomar café da manhã, almoçar, jantar, enfim. E ela admirava uma jarra que permanecia sobre a mesa. Essa jarra, diferente dela, era uma jarra de vidro. Ela não tinha desenho, o material era simples, né? Ele era translúcido, a gente via o líquido dentro da jarra e não tinha nenhum trabalho nela. Mas ela também tinha a alça trabalhada e o bocalzinho curvado. Era o mesmo formato. Mas a jarra, diferente do vaso,
era de vidro e o vaso era uma jarra de barro. E ela pensava, né? Ela olhava aquela situação privilegiada do vaso servindo a todos, e ela passava de mão em mão, e a mesa alegre, festiva e barulhenta das pessoas convivendo passavam a jarra de mão em mão, e aquela jarra uma hora estava com suco de uva, outra hora com suco de laranja, outra hora água, e vai e volta, ela se esvaziava completamente. E de repente, como que por mágica, ela reaparecia na mesa plena de líquido. E o vaso olhava aquilo com uma admiração e um desejo de fazer parte daquele movimento, daquela... Ela pertencia àquele lugar, ela convivia com aquelas pessoas, ela conseguia ouvir as conversas. E o vaso não. O vaso parado, sempre estático, sempre no mesmo lugar. A única mudança que para ele existia eram as flores que ele recebia semanalmente. Por outro lado, a jarra da mesa amava ser servida naquele lugar, porque ela tinha uma visão privilegiada de um móvel em machetaria, todo trabalhado à mão, e no meio de uma porta toda em vidro, e atrás da porta de vidro existia um lindo jardim com muito verde e árvores e flores exóticas e cores exuberantes. E o mais lindo de tudo é que à frente daquele quintal maravilhoso que a jarra tinha o privilégio de ver, existia esse móvel de machetaria onde um vaso de barro muito peculiar e especial e datado de grande idade recebia semanalmente arranjos maravilhosos de flores. Todas as semanas esse vaso recebia flores de cores diferentes, de formatos diferentes. Inclusive existia um momento onde ele recebeu flores todas verdes, de formatos diferentes. Nenhuma flor, e a flor somente atrás no jardim. Então toda semana aquela jarra admirava aquela beleza, aquela exuberância, aquela imponência de um vaso sólido de barro, que sabe quem é, que sabe por que existe, que sabe por que está lá. E a jarra se sentia diminuída, porque ela era só de vidro, nem desenho tinha. Não sustentava nenhum ramalhete de flores, nem tinha como moldura um jardim maravilhoso. Pelo contrário, ela era útil. Ela servia suco, água, quem quisesse. Era passada de mão em mão, sendo usada e esvaziada. De repente, a preenchiam de novo de suco. Mas tudo o que ela queria era aquele lugar que o vaso tinha. Na visão real, numa verdade que se estabelece, a gente percebe a beleza de um vaso de barro construído à mão, com um material orgânico, natural. Que privilégio receber arranjos de flores exóticas e diferentes. Ter um lugar especial para estar. Ser admirada, ser cuidada, ser vista. Essa peça tinha sorte. A jarra estava no meio da família. Ela auxiliava a todos, participava do movimento. A visão que um teve do outro não está errada, está certa. O problema está em querer algo que não está na sua realidade. Então, qual que é a chamada aqui? Qual que é a minha provocação? Qual é o título da live? A nossa frustração está intimamente linkada à nossa expectativa.
a construção que a gente faz de uma verdade, de algo, que talvez não venha a se consolidar. Então ali, qual que é o problema da expectativa da jarra? Querer ser vaso. Ela era uma linda jarra, moderna, descolada, em um lugar privilegiado, sendo útil, sendo bonita, servindo a todos, estando no meio da família. Então, muitas vezes a questão, aí quando a gente olha para o nosso ano e começa a avaliar a nossa vivência de 2024, cuidado com o olhar que você vai usar. Cuidado com a percepção que você vai construir. Cuidado. Não só na visão de retrospectiva, mas no estabelecimento de novas metas. No olhar para a vida que você vai construir a partir de agora. A percepção do olhar, aonde você vai se basear na percepção de valor, né? Aonde você vai ver valor. Aonde você vai investir o seu tempo, a sua energia. Isso tá muito ligado com a sua percepção de realidade. De novo, é uma percepção de realidade. É a maneira como você interpreta, é a maneira como você recebe. Então, quando você vive a sua vida entra em você através de todos os filtros que você carrega. Aí lá vem a Mari. Quando nós conhecemos Jesus e quando a gente entende que existe uma vida melhor a ser vivida, nós caímos em Romanos 12:2. A renovação da nossa mente significa abrir mão do que tudo a gente sempre achou que fosse certo, ou por conta própria, e se permitir ter a nossa visão renovada por Ele, não por você decidindo viver um novo caminho. Quando a gente fala da frustração e da expectativa, a gente fala, a frustração, primeiro a expectativa ela é construída no que eu quero e no que eu desejo. A frustração está nesse foco centralizado e muito reduzido dentro de uma expectativa. Então a frustração é esse foco muito apertado dentro de uma expectativa que você criou. Então quando qualquer coisa que acontece nessa abrangência não está dentro daquilo que você criou a expectativa, você se frustra. O problema da frustração é que às vezes você está num lugar privilegiado, sendo um vaso poderoso para muitas pessoas olhando de fora, mas dentro de você, como você não tem a percepção correta ou essa amplitude de olhar, entendendo onde cada um se posiciona no jogo da vida, você se frustra. E aí você perde o privilégio daquilo que você poderia estar vivendo. Então quando a gente tem um chamado da Bíblia falar, alegre-se com tudo, agradeça a tudo, não é sobre ter dinheiro, ter uma família feliz, ter uma situação totalmente controlada e plena. É sobre usufruir da jornada. É sobre ter essa percepção da caminhada, do agora, do hoje. Então, Mari, eu não posso querer nada, não posso fazer planos. Não só pode como deve. Nós precisamos ter alguma percepção de onde nós estamos indo. Para que direção eu quero ir. Então, ainda que eu não consiga ver de onde eu estou 2 quilômetros à frente, é óbvio que eu preciso ter uma percepção de 100 metros. 50 metros. Um passo. Depende da fase da vida, a gente vai ver mais, a gente vai ver menos. Então, saber para onde eu estou indo é um bom fio condutor. Só cuidado para que você não queira controlar tudo isso
para seguir um caminho que você determinou que era o correto. E aí vai vir uma provocação difícil de engolir. Para mim é difícil de engolir, imagino que para você também. Eu conheço parte da minha audiência, né? Parte da minha audiência são pessoas que eu conheço, que eu converso. Alguns mais, outros menos. E eu posso dizer que quando eu falo 8, eu não elimino 80. Não é 8 e 80 as coisas que eu falo, tá? Então, discernimento e cuidado. Mas nós estamos vivendo o tempo de 2 Timóteo. Nós estamos vivendo no tempo de 2 Timóteo 4. Então, eu queria chamar a atenção de que tem uma passagem que Jesus fala que eu até escrevi. Em Mateus 16, 24, ele fala assim: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a achará. Significa que para a gente estar disposto a viver um grande plano, que é o plano de Deus para nós, a gente precisa estar disposto o tempo inteiro a abrir mão dos próprios sonhos. De um sonho, de vontades, de desejos, de planos. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele usa uma palavra para definir o Espírito Santo, ruach. Eu já falei disso aqui. Ruach, ele é um vento. Ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe para onde vai. Então, para aquele que crê em Jesus e deseja ter mais intimidade com Deus, viver numa situação onde você se coloca disponível, é difícil, onde você se coloca disponível para o Espírito Santo e ser movido como um barco à vela, né? Como um barco com uma vela que o vento conduz, significa que uma hora ele está indo para cá e de repente ele faz um desvio. Ou ele volta. E aí para você às vezes parece um retrocesso, mas é um caminho que o Ruach quer te levar. E se você tá tão, de novo, cuidado, se você tá tão focado e tão concentrada em um destino específico, em um desejo específico, em um sonho específico, você não vai perceber o desvio que o Espírito Santo tá te levando. Então, não significa que nós devamos estar em inércia. Não significa que nós não devamos estudar e aprender e se aplicar. Não significa que nós não devamos ter planos, metas e objetivos muito claros. Não é sobre isso. É sobre viver uma vida onde você se coloca em um nível de conexão com Deus, numa disponibilidade de abrir mão de tudo aquilo que você levou um tempão para construir, se necessário for. E isso é muito difícil. Muito difícil. E aí hoje a gente está vivendo uma época onde a informação, vamos dizer assim, nos últimos 20 anos, mais intensificadamente nos últimos 10 anos. E isso vai aumentar muito nos próximos anos. Mas a gente já tem uma saturação, né, de quem estuda muito, de quem está aproveitando a oportunidade desse tempo de aprender mais e de saber mais, já está sentindo essa estafa do conhecimento, do excesso de conhecimento. Então hoje tudo é muito rápido, a gente sabe das coisas, eu tô falando óbvio, a gente sabe das coisas de forma muito rápido e a gente tem acesso facilitado a todas as coisas. Para quem
tem acesso à internet e quer aprender qualquer coisa, não precisa investir R$1 se decidir se aplicar. Constância, dedicação, também é raro. A gente quer tudo mastigado. Prova disso é a gente ver o movimento da sociedade, onde a evolução dos negócios, a evolução das empresas, a evolução da sociedade de modo geral é pela via da facilidade. Então a gente quer comprar pela internet porque não precisa sair de casa, porque chega rápido, porque é mais barato, a gente não precisa lidar com o vendedor, com as pessoas, nem com o translado até lá. A gente prefere falar, a gente, eu tô dizendo a gente, eu incluindo, né? Eu tô nisso aí. A gente prefere ir no restaurante e pedir uma comida, porque daí não precisa lavar louça, não precisa ter o tempo de cozinhar, a gente pode ficar conversando, a não ser, obviamente, que tu tenha prazer nesse processo de fabricação da comida e do cozinhar. Prazer é outra coisa dessa época, né? Nós buscamos o prazer o tempo todo. Então, quanto mais tenra a idade, mais pelo prazer se vive, mais pelas vontades daquilo que nos move. O que me dá vontade, o que me dá tesão, o que me motiva. E a gente vai caminhando nesse caminho. Então, eu costumo dizer que a obra mais ardilosa do mal foi colocar toda a sabedoria bíblica, toda a ousadia da morte de Jesus dentro de uma religião. Com dogmas, com limitações. Então, quando você busca esse relacionamento, quando você decide que quer viver uma vida de belezas inexplicáveis, de uma vida absurda, e você se compromete por um tempo, não precisa nem ser muito, porque você vai ser convencida a conhecer o Espírito Santo de verdade, usando os dias que você ainda tem, as horas que te foram dadas, porque foi dado, para descobrir mais sobre a verdade daquele que te criou, que estão escondidas, mas disponíveis. Você começa a entender a beleza e a revelação que esse relacionamento tem para sua vida. Você já reparou que quando você vai num restaurante ele é bom demais e o ambiente é agradável e você tem um momento assim, ó, uma experiência. Você sai do restaurante, qual é a primeira coisa que você faz quando encontra um amigo ou alguém da família? Menina, fui num restaurante que você tem que conhecer. Então, quando eu te falo essas coisas, menina, tem um restaurante que você precisa conhecer. Entendeu? E aí, qual que é o pensamento aqui que eu queria trazer de volta? Quando a gente se coloca, né, abre mão de si mesmo e busca a Jesus e esse relacionamento, por que ele fala de cruz? Porque muitas vezes a gente vai precisar fazer caminhos que não parecem coerentes com aquilo que o mundo ensina que é coerente. Então hoje, grande parte dos ensinamentos que estão disponíveis para aqueles que querem aprender, crescer, evoluir, é essa percepção, ainda que varie de um para outro, de prosperidade, de prosperar, de ser feliz. De novo, facilidade e felicidade, né? É a rota do mundo agora, ser fácil e me fazer bem. Então, nessa rota, nesse caminho,
quando Jesus nos fala que a gente precisa estar pronto para abrir mão, é que para ter uma parte muito primorosa daquilo que ele tem para nos mostrar, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão do óbvio para o mundo, que só é óbvio para o mundo. Para o mundo. E a gente tem esse conflito de alma, de carne. Carne é mundo, alma é céu, né? Então a gente tem esse conflito de terra e céu, carnal e espiritual. Quando a gente abre mão dos prazeres e dos desejos próprios e das vontades, do egoísmo de uma maneira mais evoluída, numa percepção mais evoluída, né? Do nosso egoísmo pessoal, a gente começa a questionar, inclusive, a percepção de sucesso. Porque a gente quer ter sucesso. A gente quer se dar bem na vida. A gente quer pagar bem as contas com sobra. A gente quer viajar, conhecer lugares, ter um lugar bonito para morar, um carro bacana para dirigir, amigos nobres, uma família bem estruturada. Ah, então não devo querer isso? Não, pode querer. A questão é que lembra da jarra e do vaso? A percepção de sucesso precisa estar aberta e não focada nos teus planos. Porque senão você corre o risco de achar que a sua felicidade, o seu sucesso vai ser consagrado quando você atingir aquele ponto de destino. Sendo que a vida que a gente vive é toda jornada até o objetivo que foi traçado, que no fundo, às vezes tanto faz. Porque se você vive com Deus presente na sua vida, você é conduzida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é ruar. É um movimento, é um vento que ninguém sabe de onde veio e ninguém sabe para onde vai. Então a nossa percepção de sucesso, ela precisa ser flexível. Muitas vezes a gente está tão focado em ter aquilo que a gente decidiu que tem que ter, pra gente poder estar vivendo aquela vida que a gente acha que tem que estar vivendo, tão focado no nosso plano, desenvolvendo o nosso plano, que mesmo com essa conexão espiritual, se a gente não tá vigilante, a gente confunde e passa a viver o propósito da nossa vida de uma maneira egoísta, onde Deus não está incluído. E eu vou te falar, que eu posso falar só de mim, né? Na minha vida, eu busco diariamente, com algumas raras exceções, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço oração, eu me perco. Eu tenho um desespero de me perder. Eu oro pra Ele todos os dias e falei, Senhor, de tudo que pode acontecer, não me deixa sair do Teu favor, não me deixa sair da Tua sombra, eu quero caminhar embaixo da Tua sombra. Ou seja, Ele em cima de mim, em volta de mim, dentro de mim, me conduzindo. Porque eu não sei o que eu tô fazendo e eu não sei pra onde eu tô indo. Então, se a minha visão de sucesso de 2 anos atrás, digamos assim, fosse aplicada hoje, eu seria um fracasso. Eu seria um fracasso. E no fundo, lá no fundo da minha alma, eu ainda sinto que eu sou um fracasso. Porque lá no fundo eu conheço o plano que eu tinha e eu vi o quanto que eu me desvirtuei. E eu sei que a maior parte das pessoas não vê tudo que está dentro de mim. Mas mudou tanto. O meu destino mudou tanto e tantas vezes que de fora eu acho que deve parecer que eu tô perdida. Quem tá perto, né? Às vezes até pra mim parece que eu tô perdida e eu falo, Senhor. E aí eu peço, né? Eu falei, Senhor, tem como o Senhor assim dar uma faladinha pra saber que eu tô no caminho certo? E daí vai lá e alguma coisa acontece que reforça. Alguma pessoa é usada, alguma situação se revela e reforça a certeza de que Ele conduz e Ele tá presente, onisciente, conduzindo a minha vida.
E isso é muito bom. Então, quando a gente descobre essa vida, é muito louco, porque a gente precisa... Eu vou falar eu preciso desenvolver uma habilidade de uma mentalidade de um outro mundo e me adaptar a esse mundo. Então eu me identifico muito com aquelas músicas que falam que a gente é peregrino, que meu lugar não é aqui. E pra mim é sempre um desafio, assim, porque a sensação que eu tenho é que a caminhada do mundo é como se a gente caminhasse num fio de navalha. E aí me vem à mente, né, vigiar e orar, ou seja, esteja atenta a cada passo que tu dá, porque você pode se desviar, cair de um lado ou cair do outro. Caindo, ele nos levanta, né, ele nos acompanha nessa jornada. Mas vigiar é para cair menos, para ser menos difícil essa jornada, né? E orar para manter essa conexão alimentada, né? E essa vigilância te garante uma jornada um pouco mais tranquila. Então, de lembrar, de tomar muito cuidado com as metas e os sonhos que você estabelece para sua vida, porque às vezes a gente cai qual é a palavra quando faz uma espiral? Num vórtice? Seria isso? Numa espiral de tentar manter os nossos sonhos ativos e conquistar os nossos objetivos. E se você entra nesse frisson muito... Lembra do foco que eu falei? Você pode não perceber as oportunidades que esse desvio ou esse erro pode estar te proporcionando. E que algumas vezes a mudança de rota, ela é benéfica para a nossa vida. Né? A gente vai ajustando ao longo do caminho esse percurso. Então, cuidado com a métrica que você se utiliza. E aí, eu queria fazer uma ressalva importante, que eu sempre falo da ambiência, né? O ambiente que você vive, convive, precisa estar, na maioria, não todo. Lembra aquilo que eu falei? Eu acho que eu tenho rios disso. Que quando você está se alimentando do ambiente, o ambiente tem que ser propício, cuidado. Mas quando você está influenciando o ambiente bem alimentada, fortalecida, tanto faz o ambiente que você está, certo? A sua influência vai ser maior do que a influência do ambiente em você. Só que não dá para estar o tempo todo armada e o tempo todo presente, o tempo todo alimentando o meio. Algumas vezes a gente precisa se alimentar. E que lugar que você vai para se alimentar? Com quem que você se alimenta? Qual é as pessoas que são responsáveis por esse momento da sua jornada? E aqui eu vou trazer o comum que a gente escuta muito por aí, não sei se isso faz parte do seu alimento de informação, do meu faz. Se fala muito sobre a influência da ambiência no sentido de que você precisa estar envolvida com pessoas que querem o mesmo que você. Pessoas que te estimulem, pessoas que vejam o seu melhor, né? Aquela coisa meio coaching. E eu fiquei refletindo e conversando com Deus sobre isso e me veio uma percepção muito, muito interessante. O que é uma das coisas que eu prego muito e que eu defendo? Nós estamos vivendo, como nunca antes, o tempo do grande engano. Então, hoje a gente tem um grande engano sendo disseminado e instaurado em todas as áreas da nossa vida. Todas. É cultura, é espiritualidade, é nos negócios, né, profissional, tudo. Grande engano. É requintado e bem refinado. Difícil de perceber, sabe? Aquele pedacinho de nata que não é nata que passa pelo coador. Esse é o nível espiritual que nós estamos vivendo hoje, em 2024, a partir daqui. Então, muitas vezes, quando você acha que você está cuidando da sua ambiência e que você está de maneira... De novo, eu não estou dizendo que isso é ruim, mas cuidado, vigiai.
E você começa a buscar pessoas que queiram o que você quer e que falam como você quer falar, e você começa a ter todo esse interesse de trazer essas pessoas para a sua jornada diária, que ela vai de fato te influenciar. Mas muitas vezes essa influência positiva também pode ser negativa. É aquilo do foco que eu falei. Se você focar tanto a ponto de não perceber a mudança do ruar, você vai seguir num caminho de planejamento, você vai, talvez até atinja o seu objetivo, mas vai se perder da conexão espiritual e divina. Olha que difícil, que sutil, que delicado, que sensível a conexão do espírito é. Por que ela precisa ser renovada diariamente? Por que a gente é chamado a vigiar e orar? Vigiai, observa, cuidado, cada passo seja consciente, orai, conexão com Deus, o tempo todo conversa, o tempo todo esteja disponível, o tempo todo pergunta, o tempo todo acessa. Tira a religiosidade dessa percepção. Então, vigiai e orai. E aí, Jesus fala, o que adianta conquistar o mundo e perder a própria alma? De novo, ele não está dizendo que você não pode ter objetivos, que não pode querer ascender no trabalho, que não pode desejar ter uma família perfeitinha e bonitinha. Eu acho que a nossa jornada de vida é a aperfeiçoação, né? O aperfeiçoamento, inventei uma palavra agora. Mas é isso, a tomada de consciência e esse cuidado que você precisa ter é para que você não foque tanto no objetivo que você construiu, em atingir aquela meta, que você perde a conexão. Então, muitas vezes você está tão compenetrado em buscar o sucesso, em buscar um objetivo que você traçou, que você deixa de ouvir a voz do Espírito que quer te conduzir, não para o caminho do sucesso e da prosperidade que esse mundo reconhece, mas da sua evolução espiritual e do seu crescimento. E na maior parte das vezes, amada, o caminho é cheio de pedra, é cheio de solavanco. Os maiores aprendizados, infelizmente ou felizmente, se dá nas dificuldades. A felicidade, a sensação que eu tenho, ela faz parte de um conjunto, de uma nuvem só. As dificuldades, elas são peças isoladas. São pavimentos que a gente vai pisando. Então, quando eu tenho essas questões que me tiram a paz e a tranquilidade, quando a voz do mundo, tudo aquilo que o mundo valoriza, tudo aquilo que o mundo diz que é bom, que é aquilo que eu tenho que querer, que é aquilo que eu tenho que fazer, começa a pesar sobre os meus ombros, eu vou para Paulo e para Jesus. É o meu refúgio. Eu penso, caramba, se o sucesso é desse jeito que eles estão falando, Paulo foi um fracassado. Vivia preso, difamado, humilhado. Abriu mão de tudo que ele tinha, do status, da posição social. Você tem noção do quanto custa estudar naquela época? Quantos anos da vida de Paulo foi dedicado e destinado a ele ocupar aquele lugar que ele estava quando ele abriu mão de tudo? O nível de entrega de Paulo foi tão grande, tão avassalador, que eu super entendo. Ele teve uma visão do céu. Tem um trecho na Bíblia que ele descreve o céu. Ele viu o que tinha para ele, para todos nós. Ele viu. E aí é muito louco, né? Porque quando você vê e você tem a certeza daquilo que te aguarda e tu vê que tudo aqui é pó, você abre mão de tudo fácil. Então eu acho lindo isso. A grande entrega de Paulo, ele só conseguiu fazer essa jornada que ele fez porque Deus deu a ele o alimento que ele precisava para que essa jornada fosse preenchida, fosse concluída. Então, eu até tenho alívio das vezes sentir tanta dúvida e às vezes sentir essa coisa, será que eu tô, será que eu não tô? Porque aquele que muito é dado, muito lhe será cobrado.
Paulo viu. O alimento que Paulo recebeu direto do céu, tendo essa visão, onde muitos outros profetas também tiveram e tiveram essa força de abrir mão da própria vida, porque essa intimidade, essa percepção do espiritual era tão intenso e foi tão aberto que é quase como se não houvesse outra opção. Então eu confio no que Paulo viu, porque eu vi o que ele fez, e eu vi o que ele viveu e do que ele abriu mão. Então, eu não acho que seja, nesse momento da minha jornada, eu não acho que seja um voto de pobreza ou de ser contra o sistema e começar a sair pelado na rua. Acredite, eu já tive essa fase de querer... Pois eu conto. Eu acho que é sobre essa conexão com Deus, né? Eu creio nisso. Não é sobre não ter vitórias e sucessos no mundo carnal, mas é não se vender para isso, e não se render para isso, e não se iludir e achar que quem eu sou é o que eu faço, ou aonde eu estou, ou com quem eu convivo. O eu sou, ele é muito mais profundo, ele é definido por quem me criou. O eu sou é definido pelo eu sou, por Yahvé, por Deus, o único ser criador de todo o universo. Então, quando você começa a estabelecer essa base onde você se apoia, todo o entorno, todo o resto fica muito mais fácil de não se submeter a isso. Mais fácil, não falei que fica fácil. Então eu queria ler um trechinho aqui de Lucas 12 para vocês, porque é uma história que eu até estava conversando com meu marido sobre isso. Meu marido terá um lugar especial no céu por me aturar. Creiam. Eu amo mais pela forma como ele lida comigo, porque eu não sou fácil. Obrigada, Senhor. Você é muito gentil. Então, para cuidar do... esse trechinho que eu vou ler para vocês é pra gente cuidar do engano e ver como é sutil e a gente pode cair por muito pouco. Em Lucas 12, versículo 16, Jesus conta uma parábola muito legal que vai dar uma percepção. Eu vou pegar um pontinho só pra gente fazer esse link com tudo que eu falei, pra vocês... Tem mais coisa, mas eu vou pegar só um pontinho, tá? A terra de um certo homem rico produziu com abundância. Vou repetir, presta atenção. A terra de um homem rico. O homem era rico. Ficou claro? Ótimo. Produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei? Pois não tenho espaço para guardar os meus frutos. Aí ele disse: eu farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma... Vou pausar aqui. Então aqui ele era um homem rico. O que é rico, gente? Vamos definir assim, uma percepção de rico, ver se vocês concordam comigo. Rico é aquele que tem tudo o que precisa, talvez até tudo o que quer, né? Além do que precisa, com sobra. Ou seja, já existia abundância na vida desse homem. Ele era rico. Ele já tinha bastante. Ele já tinha muito. Mas ele queria mais. Mais. E aí tem vários trechos na Bíblia que traz assim de uma... E é sempre assim, por que eu parei aqui? Porque aqui ele já vai dar outra ensinamento na sequência. E se eu entrar ali eu perco o primeiro.
Então aqui, assim, ó, o homem já era rico e ele quis mais. Então, não vejo problema nenhum a gente viver uma vida querendo ter o melhor, querendo melhorar a nossa situação de vida. Então, se você tem que pegar ônibus todo dia, você trabalhar, fazer um planejamento, se empenhar, estudar, para que você consiga comprar um carro e para que a sua vida seja mais fácil, né? Seja mais tranquila, você consiga economizar tempo, tudo isso é válido. Eu vejo isso como um crescimento e uma evolução. O problema é quando, como tudo na vida e tudo no evangelho, quando você muda o lugar dessa coisa. Quando você precisa conquistar o carro para ser. Quando eu tiver o carro, eu vou ser feliz. Não vai. Quando eu conseguir, eu vou ser feliz. Não vai. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. O princípio é o agora que conta. Eu sou quem eu sou, independente de onde eu esteja. Eu sou quem eu sou, independente do que eu tenha. Eu sou quem eu sou, independente do que o mundo diz pra mim. Fiel no pouco é você compreender quem você é, viver o melhor que você pode, sabendo que é tudo passagem. Vaidade. Que isso não te define. Nem define aquela pessoa que você admira. Nem define aquela pessoa que você se espelha para ser igual. Não define. Porque, de novo, eu falei para vocês, frustração, expectativa. A sua frustração é garantida quando você foca num ponto longe de você, cria uma expectativa e chega lá e é diferente. E vou te falar, às vezes é igual e mesmo assim, sendo aquilo que tu esperava, você se frustra. Tudo depende de onde você vê valor e de onde está o foco da sua vivência, da sua essência, daquilo que você percebe sendo valioso para você. Então, ser fiel no pouco, quem é fiel no pouco é fiel no muito, é o agora. Eu sou o que sou, eu sou grato por aquilo que eu sou. E enquanto eu sou o que sou, vou seguindo e melhorando. E aprendendo. E me colocando à disposição de Deus. Então, muitas pessoas falam que tem dificuldade com dinheiro, não conseguem lidar com dinheiro. Eu tenho. Mas eu digo, as pessoas falam, não, porque dinheiro é ruim, porque dinheiro corrompe, porque dinheiro é não sei o que lá. Tá tão manipulado quanto aquele que deseja ter o dinheiro para ser alguém na vida. Ele continua te definindo, só que ele te define na falta e o outro define no excesso. Continua sendo definido pelo dinheiro, continua sendo definido pelas companhias, continua sendo definido por aquilo que você está vivendo e não por quem você é, por quem Deus disse que você é. Então, a nossa identidade precisa ser revelada em Deus, em intimidade. Então aqui o homem rico decidiu destruir os celeiros que ele tinha e acumular mais. Aí Deus ficou bravo, né? Mas tem um ensinamento, mais um. Peraí, que esse não dá nem pra segurar, porque tá aqui escrachado. Aí ele fala, e eu direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, se alegra. Mas Deus lhe disse, tolo, esta noite te requisitarão a tua alma. E de quem serão estas coisas que tu preparaste? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, não é rico para com Deus. Então aqui o chamado é, quando a gente vive uma vida para acumular bens, para acumular conhecimento, tanto faz, gente, não é só dinheiro. Quando vive uma vida para acumular coisas para si mesmo, porque se você vai ser plena e feliz quando você chegar naquele lugar, seja ele qual for, tá errado.
quando eu tiver a esposa certa, o marido certo, quando eu tiver o namorado certo, quando eu tiver aquela casa, quando eu morar naquela cidade, tô lá também. Tá errado. Então, tudo que a gente faz na vida, a gente faz para glória e honra de Deus. O que significa? Significa que a gente confia que Ele está no comando. De novo, não significa que eu tenha que ficar na inércia, mas significa que eu confio na poderosa presença de Deus. Que Ele cuida da minha vida e que Ele estabelece a minha realidade. E que Ele vai me conduzir da melhor forma possível. Então, essa é uma dificuldade que eu tenho enfrentado. Eu espero que em 2025 eu consiga romper. Eu vou fazer uma confissão. Eu criei o perfil para destruir a minha reputação e eu amo essa ideia. Mas eu percebi, na tentativa de destruir a minha reputação, que eu sou muito mais refém dela do que eu imaginava. E eu conversando com uma amiga, a amiga falava, mas amiga, tu grava live todo dia, eu não consigo gravar live. Então, para ela, o fato de eu ter me comprometido de gravar live era uma coisa, lembra da jarra e do vaso? Era uma coisa incrível. Então, tipo, olha que riqueza. Ela olhava pra mim e tinha percepção. Essa aí conseguiu. Essa aí chegou lá, onde eu tô tentando chegar. E eu gravando as lives todos os dias, pra mim, não, assim, não era uma coisa mais, não era mais uma coisa tão difícil. Difícil foi, enquanto eu gravava as lives e repassava o que eu falava e ia observando o que eu sentia no preparo da live, na saída da live, na semana que se formava, o quanto eu ainda era refém da minha reputação. Entende? Então, assim, a realidade é um ponto de vista, é um espectro. A realidade que você vive é um espectro que pode mudar em 2 segundos. Se a gente começa a colocar na mão dele e começa a soltar, gente, é como se fosse pode vir a ser um trem desgovernado, digamos assim, sabe? E a coisa acontece, um fluir muito intenso. E às vezes assusta, né? Mas é maravilhoso. Então eu queria finalizar essa live com uma coisinha mais pesada. Eu acho que eu comecei com ela leve, mas ela vai ficar pesada. Em 2025, a minha intenção com esse perfil vai ser deixar ele menos bonito, mais bagunçado e me expor ao ridículo mais vezes. Então, no início de 2025, eu acho que vocês vão ver um perfil assim que vai estar meio bagunçado mesmo. Vai ter ali um conteúdo formal, mas também vai ter um conteúdo lé concré. Porque a minha intenção é trazer as percepções que eu tenho de uma maneira mais crua, mais mal feita, porque eu perco a essência. Se eu não falo na hora, eu perco a essência. E é sobre a mensagem, não sobre o conteúdo, né? Eu queria deixar uma mensagem assim, ó, nós estamos em 2 Timóteo e não é brincadeira. Então, se você chegou nesse momento da live, muita gente assiste depois, pouca gente assiste. São poucos os que assistem. E isso eu já entendi que não é importante. Apesar de, claro, eu queria que mais gente assistisse, eu queria ter mais engajamento.
Mas Deus tem me mostrado que, às vezes, trabalhar entregando o que Ele pede, às vezes não, trabalhar entregando o que Ele pede é mais importante do que qualquer outra métrica de sucesso. Então, na sua vida, se você sentir no seu coração que você está fazendo o que Deus mandou, se você sente a paz do caminho certo na sua alma, independe o mérito, o crédito que o mundo te traz. Pense em Paulo e em Jesus. Eles tiveram um exemplo de vida para o olhar do mundo de pleno fracasso. E olha só as riquezas que eles nos deixaram. Olha só o que Jesus fez por nós. Ele rasgou o véu, ele abriu o caminho para Deus. Hoje nós temos o fluir do Espírito Santo de maneira consciente em toda a igreja de Cristo. Quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou falando de igreja. Um dia eu vou falar só de igreja. Vai ser para acabar. Vou me colocar num poste e me queimar viva. Deixa eu ler Timóteo aqui para vocês rapidinho para finalizar. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Tá falando com Timóteo, tá? Paulo tá falando com Timóteo. Que pregue a palavra, insista a tempo e fora do tempo. Não importa que parece que tá tudo perdido, que não dá mais para fazer nada, que ninguém tá ouvindo, que ninguém tá seguindo, que não dá... Pregue a palavra. Esquece o resto. Pregue a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Reprove, repreenda e exorte com toda longanimidade e doutrina. Reprove e repreenda em amor aqueles que contigo estão. Porque aí, esse é o recado. Pega esse. Porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. Meu Deus. E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A igreja vai se perder. Os não convertidos que achavam que eram convertidos vão se perder. Tu, porém, Timóteo, que ele tinha um amor maluco por ele, né? Sabe o queridinho, meu filhinho? Tu, porém, vigiai em todas as coisas. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Faz plena demonstração do teu ministério. Ou seja, vive a palavra. Porque já estou pronto a ser oferecido e o tempo da minha partida está próximo. É a última carta que ele faz, tá? É os últimos falares dele, a última carta. Depois disso ele morre. Cometi o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O que a gente precisa nesse mundo? Não é ter sucesso, não é ser reconhecido, não é ter uma vida fácil. Podemos ter tudo isso? Podemos ter tudo isso, talvez aconteça isso. Independente disso, o que nós precisamos é ser o próprio Evangelho. É ser a manifestação da grande obra de Cristo na Terra. É se submeter ao Espírito Santo de Deus e viver em intimidade. Ou seja, o que significa isso? Não é sobre religião, é sobre se entregar às vontades de Deus, é perguntar, é conversar, é querer saber, é ler sobre, é ir atrás, é buscar pessoas que também desejam, que também sintam essa paixão, é se permitir ser contaminado por esse amor, querer descobrir por que tem tanta gente fascinada por um cara que existiu há 2000 anos, que história é essa, que balela é essa? Nunca será sobre um templo de pedra, sobre um grupo de pessoas. A primeira coisa é o relacionamento, a intimidade. O resto
vem manifestando essa presença, esse efeito que o Espírito Santo tem na nossa vida. Porque haverá o tempo em que não aguentarão essa doutrina e vão se perder em fábulas. E hoje a gente vê, não querendo falar contra, só cuidado, vigia, né? O papo coach, o papo dessas igrejas só ganhando dinheiro e ficando rica. Eu gosto de pensar que a morte de Jesus é um escândalo. É um escândalo. E a nossa vida precisa refletir esse escândalo. Então, cuidado se você tenta se adequar ao mundo que te cerca. Você já viu aquele vídeo onde aparece acho que é eu não me lembro agora o formato, é um triângulo e um quadrado, eu não me lembro agora, mas são duas formas geométricas e elas não se encaixam. E aí uma das formas geométricas, para se encaixar nessa outra, ela corta uma parte dela e aí ela se encaixa perfeitamente. Para a gente se encaixar no mundo, a gente vai ter que cortar partes importantes de nós. Vai custar a nossa alma. Vai custar a eternidade. Então sim, a gente deve viver uma vida buscando a beleza, a leveza. Mas acima de tudo é sobre a intimidade com Deus e entender o que Ele deseja da nossa caminhada. E caminhar esse caminho de intimidade mais do que o sucesso da vida. Porque senão a gente começa a fazer aberturas e começa a achar que isso tudo bem, que aquilo tudo bem, o que mal tem nisso, que mal há naquilo. E quando você vê, lá se foi a eternidade. Então, a morte escandalosa de Jesus precisa estar refletida na minha vida. Então eu entendo que muitas vezes, especialmente para aqueles que me conhecem mais intimamente, a minha vida vai se tornar cada vez mais escandalosa. E Deus é tão maravilhoso que essa minha paixão por Jesus, ela aconteceu no secreto do meu quarto, da minha vida, sem igreja. Porque eu tenho certeza que se a pessoa que me conhecia antes conversa comigo hoje e eu estivesse numa igreja, a lavagem cerebral teria outro nome que não o Espírito Santo. Então, saiba disso. Haverá o tempo onde nós iremos amontoar mestre para nós mesmos, com comichão nos ouvidos, querendo ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Então o perigo da ambiência pode ser a gente se cercar de gente que fala o que a gente quer ouvir. E a gente se cercar de uma cerca que vai nos impedir de seguir o desejo de Deus para a nossa vida. E não há nada mais trágico na vida do que isso. Não há nada mais trágico do que um muro desse. Então, cuidado, tá? Não significa que você não deva buscar essa ambiência, ler livros e crescer, e não é sobre isso. É sobre não perder a conexão espiritual com o teu Pai. E se não tá doendo algumas coisas na sua vida, é porque você provavelmente não deve estar abrindo mão de nada. Porque eu vou te falar que morrer para si mesmo dói. Sabe, morrer é morrer. Às vezes é matar.
uma parte nossa, sabe? Então, eu não acho que Jesus nos chama a ter uma vida de sofrimento, mas eu acho que o sofrimento faz parte. Então, a gente precisa olhar para essas coisas. A gente precisa cuidar da lapidação da nossa alma. Tá? Então, muito amor e muito cuidado no seu olhar para as definições de 2025. Lembra da jarra e do vaso, se você chegou depois na live, assiste o começo da live onde eu contei sobre a jarra e o vaso, para que você não se perca na visão do que realmente importa e não perca a beleza do viver o hoje, do viver o agora, de perceber as delicadezas de Deus permeando o seu dia a dia. Não é sobre o destino, é sobre a jornada. O destino ele pode mudar. A jornada é aquilo que você vive. A jornada é aquilo que entra em você, que pertence, que permanece. Foco na jornada, certo? Então saiba para onde ir, entenda que o caminho pode mudar. Festeje as conquistas de 2024, aprimore para 2025 e seja tolerante comigo em 2025, que eu espero conseguir queimar melhor o meu filme. É isso. Obrigada pela permanência de vocês. E agora eu acho que é a última live, né? Segunda que vem é a live da virada. Uma das coisas, vou deixar a última coisinha, o que eu gosto muito de pensar é que todo dia é segunda-feira. Ou pega um dia que você não costuma gostar, eu odeio tal dia. Pega esse dia e fala, todo dia é esse dia e eu amo esse dia. Todo dia é dia de recomeço. Se você abrir os olhos e respirou ar puro, é um dia de recomeço. Então não precisa esperar dia 31 de janeiro. Eu vou dar uma dica, não pula um dia. Certo? Um beijo no coração, obrigada por tudo e até breve.